Mas nessa hora então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Provérbios 24, versículo 3. A Bíblia diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Fecha seus olhos nessa hora. Espírito Santo de Deus, nessa hora nós queremos te agradecer pela sua palavra tão poderosa, viva, eficaz. E eu oro para que o Senhor possa liberar a sua palavra rema revelada no nosso coração, sua palavra rema liberada no nosso espírito, que o Senhor possa mover no nosso meio da maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes nós vemos os pais, os quase pais, né? Os homens e as mulheres que estão aguardando ali ansiosamente a chegada de um filho, já são pais, né? Tá na barriga ali, já é pai, já é mãe. Nós vemos eles se preocuparem com essa chegada. E é claro que é algo assim, totalmente entendível. Todo mundo vai ser assim, não tem como. Porque é uma mudança extraordinária na vida de um casal, quando os filhos chegam. Vocês concordam comigo? É uma mudança absurda, né? Você vai ter ali um novo serzinho com você, totalmente dependente. E muitas vezes o pai e a mãe se preocupam com tantas coisas, e no final das contas a gente vê que tanta coisa que a gente se preocupou, que a gente comprou, coisas do enxoval, nós vemos que na verdade nem usa tanto assim, não é verdade? Algumas coisas a gente comprou falando, nossa, isso aqui vai ser importante demais. Você nunca vai usar aquilo, vai ficar ali. E às vezes alguma coisa que você nem dava bola, você fala, nossa, como isso é importante. Por exemplo, eu não comprei para Giovana nenhum pano de boca. Comprei esse que eu tinha meia dúzia lá, mas a minha mãe me dava de um monte. Eu falava, mãe, tá bom, acho que tá bom, né? Já tem aqui uns 5, 6, acho que tá bom. Ela, filha, você não viu nada, né? Depois que ela nasceu, eu falei, nossa, não é que usa mesmo o tempo todo esses paninhos, né? Então a gente vai aprendendo. Mas às vezes também os pais acham que as crianças precisam assim, daqueles brinquedos de última geração, para o desenvolvimento das crianças, tudo bem colorido. E tudo isso é legal, tem a sua importância. Mas também a gente descobre que o brinquedo que a criança mais vai gostar vai ser a caixa do remédio que você trouxe, vai ser a sacola, vai ser a caixa de sapato, vai ser o pote da mãe, a panela, o copo, não é? É o que as crianças gostam de brincar. Mas a Bíblia, ela nos traz uma dica. Ela fala que você precisa edificar o seu lar, edificar a sua casa. E ela nos ensina aqui nesse texto que você edifica a sua casa com sabedoria. Amém? Com sabedoria você edifica a sua casa. Com sabedoria você vai encher a sua casa, né, com tudo aquilo que é mais precioso. E nós precisamos amar a sabedoria. Sabe, hoje, pela graça de Deus, né, o Senhor tem trazido ao meu coração entendimento relacionado à educação de filhos, à luz da Bíblia, né? É um motivo também porque a gente quis compartilhar sobre isso com você, em específico para os pais, né? Desde que a minha filha nasceu, eu sempre gostei de estudar sobre o assunto, sobre as crianças, antes dela nascer, aliás, né? Eu já estudava sobre as crianças, já era pastora de crianças. Mas depois, quando ela chegou ali com 2 aninhos e começou aqueles primeiros ataques de birra, aquelas situações desafiadoras, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a educação de filhos, tentar entender um pouquinho mais sobre como controlar e tentar lidar com essas situações. Mas eu comecei a achar muito conteúdo que se você colocar no Google, vai ter uma enxurrada de informação. Mas eu tinha dificuldade para achar informação que era bíblica, entende? Então, muito pelo contrário, 99% das coisas que eu encontrei nessa minha pesquisa, né, nessa minha busca, era justamente contra aqueles princípios bíblicos que eu sabia. Então eu comecei a ficar em crise e
foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a buscar, e o Senhor foi me dando revelação, ensino, graça, sabedoria. Eu comecei a compartilhar, né, nas redes sociais. Graças a Deus, o Senhor me deu um curso, né, bem no comecinho ali da pandemia. Hoje eu já tive mais de 2.000 alunas, né? Então, nós crescemos em revelação relacionado a isso. Mas nesse processo eu vi que uma coisa que muitas vezes paralisa e atrapalha demais as mães é justamente elas pensarem, e os pais, são eles pensarem que não é preciso estudar sobre a educação de filhos. Não, isso aí é besteira. Quando eu comecei a falar sobre isso e eu divulguei a primeira turma do meu curso, uma pessoa comentou assim, que besteira é um curso sobre educação de filhos. Você só aprende a educar filhos educando. E eu fiquei pensando sobre aquilo e eu respondi para ela, eu falei assim, olha, eu preciso concordar. A gente só aprende a educar filhos educando. Mas isso não significa que você não possa se aperfeiçoar e aprender algo a mais, para que você cresça em sabedoria nessa missão tão importante. E eu falei, puxa, é verdade. Uma pessoa, ela só pode falar que ela é um masterchef se ela já foi para a cozinha e cozinhou. Nunca você vai encontrar uma pessoa falando, não, eu sou um masterchef, mas que nunca cozinhou. Se a pessoa falar para você, olha, eu sou um masterchef, mas assim, eu sou, né, na teoria, mas eu nunca fui para a cozinha. Então não é. Quem aí se considera um masterchef? Você fala, não, eu sou bom na cozinha. Você só vai me convencer que você é um masterchef quando você me convidar para jantar na sua casa, entendeu? Aí eu vou saber, não, isso aí é verdade, não é só papo, né? Ele colocou a mão na massa também. Não tem como falar que você é masterchef só na teoria. Mas isso não significa que o masterchef, o grande chefe de cozinha, ele joga o livro de receitas no lixo. Você está entendendo? Isso não significa que ele não se aperfeiçoa nas técnicas para preparar aquele alimento. Que ele não busca se aperfeiçoar e aprender cada dia mais as técnicas, os temperos, os diferentes tipos de cada alimento. Ele se aperfeiçoa naquilo. E quando se trata de educação de filhos, a Bíblia nos ensina que é com sabedoria que a gente vai edificar a nossa casa. A Bíblia diz que quem despreza a sabedoria é tolo. Nós precisamos aprender a crescer em sabedoria, buscar do Senhor. E eu acho tão precioso isso. Hoje eu tenho falado sobre educação de filhos à luz da Bíblia, porque a Bíblia, ela é poderosa para nos instruir em tudo. Ela mesmo nos diz isso, para toda boa obra. Em tudo você pode buscar sabedoria dentro da palavra de Deus. E hoje, nessa hora, eu quero ler com você um texto de Salmo 127, o versículo 3 e 4, que talvez seja o versículo mais clássico e conhecido quando se fala de crianças, de filhos. E ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre sermos protetores da herança. Por quê? Porque de um lado, nós temos uma herança, um legado que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Você que nem tem filho, mas que conheceu Jesus, teve uma experiência com Deus, tem estado aqui toda semana recebendo uma palavra de Deus no seu coração. Você carrega uma herança que Deus te deu. E você precisa guardar essa herança, guardar esse legado. As próximas gerações precisam conhecer esse Deus. Muitas pessoas em muitos lugares experimentaram de um grande mover, não guardaram a próxima geração e essa herança, esse legado foi embora. Não foi transferido. As crianças não receberam. O mover parou. Na Europa a gente vê muito isso. Muitos lugares onde tinham igrejas avivadas, hoje é museu, hotel. Por quê? Porque eles não foram protetores dessa herança. Mas por outro lado, a Bíblia diz que as crianças, os filhos, são herança do Senhor. É a herança que Deus te deu. Você precisa cuidar da herança que Deus te deu. Mas por outro lado, é a herança que você também deixa para Deus, para que o Senhor possa usar o seu filho para a glória dele. Amém? Muitas vezes nós temos visto os pais falarem, principalmente as mães,
reclamando. E nesse mundo nós vemos as pessoas falando contra a maternidade, né? Existe um ensino totalmente demoníaco, desestimulando os pais, os homens e as mulheres para terem filhos, né? Então existe este ensino. Nós vimos, e o pastor Daniel sempre fala sobre isso, uma crença correta produz um comportamento correto, crença errada produz comportamento errado. E hoje existe uma crença errada de que filhos não são bênção, filhos é um atrapalho, só veio para atrapalhar. E muitas vezes eu tenho escutado isso, as mães dizendo: puxa, eu queria tanto a minha vida de volta, porque eu só perdi, eu não aguento mais, eu quero ter minha vida de volta, o meu sono de volta, né? Quem eu era antes. Mas sabe, hoje o Senhor Ele quer fazer você lembrar. Hoje o Senhor quer fazer você lembrar que você não perdeu quando você se tornou pai e mãe, mas você ganhou. Você ganhou uma herança, você ganhou uma flecha, um galardão, um tesouro, um fruto. Você ganhou, a sua mentalidade precisa mudar. Você precisa saber do privilégio que é gerar uma vida, o privilégio que é moldar o caráter do seu filho. E aqui diz que os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Aqui fala sobre filhos, e eu acredito que sejam as crianças, porque fala do filho da sua mocidade. As crianças são como flecha, mas sabe, presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Flechas não nascem prontas na árvore, não dá em árvore. Você não passa pelo caminho ali no jardim e pega uma flecha para você usar. As flechas precisam ser criadas, precisam ser construídas, precisam ser lapidadas, afiadas, preparadas. O seu filho é como flecha, mas não significa que o seu filho nasceu pronto. A Bíblia diz que o seu filho é como flecha, mas também diz que você é o guerreiro. E o guerreiro que põe a mão na massa para lapidar essa flecha. Agora a boa notícia é que nós podemos contar com o doce Espírito Santo para lapidar essa flecha, para que ela atinja o alvo. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que você precisa ter clareza do seu papel com as crianças. Isso vale para toda a igreja, não só para aqueles que são pais, né, pai e mãe, mas para toda a igreja. Nós precisamos entender o nosso papel de guardar essa próxima geração, de guardar a vida das crianças. Sabe, esse é o nosso dever. Por 2 vezes na Bíblia nós vemos o diabo tentando destruir as crianças. Por quê? Porque é muito mais fácil você matar, destruir uma semente do que uma árvore grande, forte e com raízes profundas. É ou não é? É muito mais fácil você matar a semente. Só que a semente, ela carrega um potencial. Você está entendendo? E por 2 vezes na Bíblia nós vemos o diabo se levantando para destruir as crianças. Na primeira vez nós vemos lá em Êxodo 1, quando o faraó, ele pede, o rei do Egito, pede ali para que todas as crianças que nascessem, meninos, fossem mortos, todos os meninos. E ele fala ali para 2 parteiras, Sifra e Puá: olha, quando nascer, se viu que é menino, vocês matam. Só que a Bíblia diz que essas 2 mulheres, parteiras, elas tiveram discernimento, percepção. E elas falaram: nós não vamos fazer isso. E elas chegavam atrasado. E quando elas chegavam, as mulheres, as hebreias, já tinham tido parto. Por isso que hoje nós escutamos a expressão o parto das hebreias, o parto rápido. E elas já tinham tido ali a criança. Mas depois disso, ela falou: olha, não dá. Quando a gente chega, elas são muito boas para parir. Quando a gente chegou, já nasceram. Aí o rei do Egito falou: então vocês vão matar as crianças de até 2 anos, os meninos. Nós vemos uma mulher chamada Joquebede pegando pegando o seu filho e protegendo o seu filho. Pegou um cestinho, impermeabilizou, colocou ele ali, colocou na beirinha do rio Nilo. E você sabe, esse foi Moisés, né, que foi colocado ali, a filha de Faraó encontrou, ele foi criado. Depois foi um grande homem de Deus levantado para libertar o povo de Israel do Egito. O diabo não conseguiu mais paralisar Moisés. Ele queria destruir a semente de Moisés. Por que você acha que tem tanto ataque do diabo contra as crianças hoje? Por que você acha que tem tanta gente se levantando a favor do aborto?
tanta gente querendo corromper as crianças, agir na mente das crianças ainda na infância. Por quê? Porque é um momento onde ali as crianças carregam um potencial tremendo. Eu tenho estudado agora, estou fazendo uma pós em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. A neurociência hoje comprova aquilo que a gente já via na Bíblia. As crianças pequenas precisam ser ensinadas, porque é ali na infância, nos primeiros anos, enquanto é bebê, que elas vão receber um ensino que vai lapidar o seu coração e os seus ideais, o seu caráter, para tudo aquilo que ela vai crer depois, para tudo aquilo que ela vai aceitar ou que ela vai rejeitar. Por que você acha que tem tanta gente se levantando para colocar ideologia de gênero dentro das escolas? Por quê? Sabia que uma das aulas que eu tive, o professor ele falou assim, olha, era de políticas públicas. Ele falou, hoje nós temos políticas públicas para conscientizar os pais que as crianças não vão para a creche só para passar um tempo para os pais trabalharem, mas é porque existe um potencial de desenvolvimento delas. O mundo já entendeu. Por isso que você não pode pensar que o seu filho é pequeno demais, ele não vai entender o evangelho. É pequeno demais, você não vai ensinar ele não. Uma hora quando ele for mais velho, você ensina. É pequeno demais, é o tempo para você ensinar. A Bíblia diz que você precisa ensinar e disciplinar o seu filho enquanto é cedo. E é por isso também, já vou falar para vocês aqui, que nessa próxima semana, na próxima sexta-feira, o Senhor me deu, eu lancei um programa chamado Programa Evangelizando Seu Filho, que são 10 semanas, um programa de 10 semanas online, né? Para crianças, para pais de crianças da primeira infância, de 0 a 6 anos, ensinando os pais, conduzindo os pais para evangelizar o seu filho pequeno. E eu senti de Deus, né, nessa sexta-feira, a partir dessa sexta-feira, eu vou fazer um intensivão de 4 semanas, equipando os pais de crianças pequenas para evangelizar os seus filhos. Então você só tem que se inscrever no aplicativo da nossa igreja, tá? Igreja Renovo aplicativo, vai lá, já tá lá para você se inscrever. Nós vamos cobrar uma taxa de R$15, que vai ser um material que a gente vai dar para você. 4 semanas, sexta-feira, às 19h30, amém? Você que tem filho aí até 6 anos, pode se inscrever, tá bom? Então, olha, o diabo ele tem se levantado para atacar as crianças. Por quê? Porque ele já entendeu esse potencial. Isso já está lá desde a Bíblia. No Novo Testamento, nós vemos isso de novo. No Novo Testamento, nós vemos Herodes mandando matar todos os meninos. Por que será? Porque o diabo sabia que estava para nascer alguém que ia dividir o calendário. O diabo sabia que alguém muito importante e relevante iria nascer, porque Jesus estava para nascer. Mas nesse tempo também, a Bíblia diz que Deus levanta José para cuidar daquele bebê. Deus levanta José e fala, Maria, vamos sair daqui, vamos para o Egito, porque ele teve percepção, nós vamos proteger. Você precisa ter uma percepção espiritual. Vamos proteger essa geração. Sabe, você pode fazer aquilo que talvez o seu filho não pode. Seu filho pode fazer muita coisa, mas proteger o coração do seu filho é algo que o Senhor está dando para você. Esse é seu papel. Assuma o seu papel. E a Bíblia diz ali em Mateus 12:16, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Mas José se levanta para proteger Jesus, que iria nascer. Veja, o diabo pode tentar se levantar, mas sempre o Senhor vai levantar Cifrás, Puás, Joquebedes, Josés, Marias, para proteger a próxima geração. E que você faça parte disso, amém? E proteger essa próxima geração também é você assumir o seu papel de ensino, de estabelecer limites, de ensinar o seu filho, instruir, disciplinar. Sabe, hoje nós temos uma geração de pessoas que querem delegar tudo. E delegar é importante, às vezes é muito bom. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31, ela sabia delegar, ela delegava algumas coisas para suas servas. Mas tem algo, pai e mãe, que não pode ser delegado. É a sua paternidade, a sua maternidade. Você precisa assumir o seu papel. E outra coisa, você precisa entender que não dá para setorizar a sua vida em educação de filhos e vida espiritual. Tá tudo junto, misturado.
Esse negócio de, na vida espiritual isso, na vida secular isso, não tem isso, irmão. Você na sua escola está sendo usado por Deus. Você no seu trabalho está sendo usado por Deus. Você está ensinando numa faculdade, está sendo usado por Deus. Você está vendendo um carro, você está sendo usado por Deus. Deus quer usar você ali, aonde você está, para ser ministro, para ser sacerdote. Sabe? Talvez você não esteja ali no seu emprego dos sonhos, mas se você está ali é porque Deus quer levantar você ali como sal da terra, como luz do mundo. Acorde entendendo esse seu propósito. E você como pai e mãe precisa entender. Não existe, não, eu concordo com a Bíblia, com todos os princípios, mas na educação de filhos eu vou seguir a disciplina A, a disciplina B, o método A, o método B. Não tem como fazer isso, porque a Bíblia nos instrui, ela nos ensina e ela nos mostra que você vai educar o seu filho justamente conduzindo seu filho para o Senhor. Olha o que diz em Efésios 6:4. Diz assim: e vós pais, não provoqueis os seus filhos a ira. As crianças gostam desse versículo. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, seu filho precisa ser ensinado. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Acredite em mim, seu filho precisa crescer. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, graça diante dos homens. Jesus crescia, isso fala quando ele tinha 12 anos ali. Não sei se vocês sabem a história, eu não anotei aqui, mas Jesus estava em Jerusalém, a família dele voltou, uns 2-3 dias depois, Maria percebeu que Jesus não estava. Isso não te assusta? Eu fico, mas como assim? Jesus não percebeu, meu Deus do céu, que a criança não estava com eles. Mas é que era outra cultura, né? Aquela coisa que a tribo ajudava a educar a criança. E eles voltaram ali, e Jesus falou: mãe, você devia saber que eu estava aqui, porque eu sou apaixonado pela Bíblia, eu estou aqui aprendendo, estou aqui ensinando. E ele estava ali ensinando no templo. E aí nesse texto diz: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, graça diante dos homens. Jesus, que é Jesus, precisava crescer. Ele crescia, presta atenção nisso, Jesus crescia, primeiro, em estatura. Jesus crescia em estatura. O seu filho precisa crescer em estatura. O ser humano é o único mamífero que ele nasce 100% dependente dos pais. Ele precisa dos pais para tudo. Se um pai não estiver junto ali, ele vai morrer. Totalmente dependente. Seu filho precisa crescer fisicamente. Segundo, Jesus crescia em sabedoria. Irmão, seu filho precisa crescer em sabedoria. Jesus precisava crescer em sabedoria porque Jesus foi criança. Criança não tem critério. Criança não sabe o que é melhor para ele. Criança mal sabe, um bebê de 1 ano e meio como o Noah, pega um inseto, mal sabe para que é aquele inseto. Se aquilo ali é para brincar, é para pisar em cima, é para comer, é ou não é? Não sabe, porque não tem critério. E Jesus crescia em graça diante dos homens e graça diante de Deus. Graça diante dos homens é relacionamento, crescimento social, precisa aprender a se relacionar com as pessoas. E graça diante de Deus, crescimento espiritual. Se Jesus crescia nessas 4 áreas, acredite em mim, seu filho tem debilidade nessas 4 áreas e ele precisa crescer. Amém? Então tenha sabedoria. A Bíblia nos instrui sobre ensinar os filhos a obedecer a Deus, obedecer aos pais. E hoje tem uma mentalidade mundana querendo ensinar os pais a ir contra a obediência. Alguém já escutou sobre isso? Seu filho não tem que ser obediente, seu filho tem que ser colaborativo. Irmão, claro que eu quero que os meus filhos sejam colaborativos, mas eles precisam entender o princípio da obediência, porque crianças não têm critérios. Você tem que dar opções para o seu filho escolher. Claro, é muito bom às vezes você dar opções para o seu filho escolher, porque ele vai aprendendo a lidar com as suas escolhas, com as suas responsabilidades. Ensinam isso para as minhas alunas também, mas não é o tempo todo. Às vezes ele precisa simplesmente obedecer. A Bíblia diz que um dos sinais do fim dos tempos era a desobediência dos filhos. E hoje, nós vemos não as crianças, já como se não bastasse as crianças ir contra a obediência, adultos se levantando contra a obediência. Coloca aquela mensagem lá, por favor, que eu mandei no WhatsApp para eles. Olha isso aqui. Isso aqui é uma mensagem que uma colega minha dentista recebeu quando falou sobre a importância de fazer um tratamento, às vezes segurando a criança ali, né? Ele mandou assim, olha isso. Meu marido é dentista e a gente te segue.
Eu não forço meu filho a escovar os dentes, não. Ele é implanto, não atende crianças, mas eu acho um absurdo segurar uma criança para escovar o dente. Nós não conseguimos escovar os dentes dele. Meu marido viu algumas cáries e levamos no dia da pediatra. Ela quis segurar e nós não deixamos, que absurdo, né? Nós não deixamos. Ela disse que o bebê de 2 anos não ia sentar sozinho. Se em casa ele não se sente à vontade para escovar, lá também não. Mas eu sou mãe, não ia permitir. Ele é um adulto em crescimento. E se ele não quer, todos temos que respeitar o não dele. Parece uma palhaçada, isso aqui não é uma piada? Aqui ninguém força nada, não briga. Enquanto não prejudicar a saúde dele, vamos olhando. E quando doer e ele reclamar, ele vai entender que precisa sentar sentar sozinho e deixar tirar a dor. Cada escolha, uma consequência. E ele é um ser humano que tem sentimentos e sabe dizer sim e não. Isso aqui é o ensino hoje sobre educação de filhos. Isso aqui é fruto de disciplina A e B que você está acompanhando nas redes sociais e está adotando para você seguir na sua casa. Por isso que é assustador. Eu tenho 10 anos de formada em odontologia. E eu pensava, lá em 2021 não vai ter criança mais com cárie. Aí chega em 2021, a mãe não escova os dentes porque o filho não quer. Ah, palhaçada uma coisa dessa. Ah, não, mas é porque ele não vai querer. Gente, eu sentava em cima da Giovana, porque o Daniel muitas vezes não está em casa na hora de dormir, que as crianças vão dormir. Ele está visitando discipulado, célula. Muitas vezes eu tenho que escovar os dentes sozinha dela. Eu deitava ela na minha cama, sentava em cima e escovava os dentes dela. E ela não é traumatizada, não. Hoje ela me ajuda com o Noah. Vai, Noah, segura sua mão. É pro seu bem. É pro seu bem. Glória a Deus. Hoje está mais fácil que eu tenho uma ajudante. Noah, ele chorando, né, amor? É pro seu bem, Noah. É pra você não ter cárie. A mana não tem cárie, Noah. Porque a mamãe fazia comigo. Ah, irmão. A Bíblia diz para você instruir, para você ensinar. Quando prejudicar a saúde dele, amiga, já está prejudicando. Que geração. Que terrível. Proteger a sua herança também fala de você cuidar dele, do seu coração, ensinar princípios, valores, obediência, limites, sabe? E não é, tudo isso é com sabedoria, já a gente vai falar sobre isso, mas é com sabedoria, é com relacionamento. Mas irmão, isso aqui é um absurdo. Olha o que a Bíblia diz. Você vai instruir o seu filho, criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criá-los aqui, criar, é ektrefo, que significa alimentar até tornar maduro, educar, nutrir. Você alimenta espiritualmente, emocionalmente o seu filho, fisicamente, até ele se tornar maduro. Enquanto ele não é, você tem que alimentar, você tem que ensinar. Criai-os na disciplina aqui, paideia, que significa instrução, treinamento, educação, correção. Você tem que corrigir, você tem que ensinar, você tem que instruir. Sabe? Ensino, instrução, disciplina é proteção para o seu filho. Você senta em cima dele, escova os dentes dele se precisar, porque você é a adulta da relação, madura. Você sabe o que é melhor para ele. Você tem que ensinar, instruir, disciplinar. Sabe? Quando crianças que têm limites, são crianças seguras. Não são crianças inseguras. Se você não tem limite, você fica inseguro. Sobe num prédio de 10 andares, sem nenhuma parede, e aposta uma corrida com alguém. Você não vai correr. Chegou ali no meio, você já vai frear. Porque você vai ficar inseguro. Limites não é falta de graça, limite é amor. A Bíblia diz que quem ama disciplina, ensina, corrige. Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação no original, noutesia. Treinamento por palavras. Abre sua boca e declara a Bíblia para o seu filho. Treinamento por palavra. Abre sua boca e fala. Admoestação do Senhor. Fala a palavra de Deus. Sabe, esses dias Deus falou tanto comigo sobre isso. Até coloquei num e-book, é gratuito, tá? Tá lá no link da minha biografia, tati.joslin. Você faz o download, o e-book se chama Descomplicando o Devocional com seu filho. Eu falo sobre isso. Às vezes nós escutamos as pessoas falando assim, não, nem precisa falar. Você só precisa ser exemplo. Irmão, cuidado com isso. Exemplo arrasta, claro. Não tenha dúvida. Exemplo arrasta.
Mas você não pode achar que o seu exemplo é mais poderoso do que a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Sabe, Deus falou tanto comigo isso um dia. Mães intimidadas. Ai, não posso falar porque eu não vivo. Irmão, você pode ter falhas, você pode falhar de vez em quando, errar de vez em quando, mas não deixa o diabo intimidar. Mesmo com falha, abre a boca e libera a palavra de Deus. Ensina, porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus. O seu exemplo pode ser mais poderoso do que a sua palavra, mas o seu exemplo não é mais poderoso do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que o seu exemplo. Abre a boca e fala sobre a Bíblia. Ensina sobre a Bíblia. Decora a Bíblia. Eu estou preparando um material que são versículos para você aplicar no ensino com seu filho, né? Brigou com o irmãozinho, pega esse versículo e declara. Fez isso, você declara esse versículo. Não quero tomar banho, então você vai falar de um versículo, né? Vai ensinar um versículo, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa do que nossa. Amém? Tenha clareza do seu papel. Sabe? C.S. Lewis tem uma frase, a frase não é dele, mas ele que deixou a frase famosa, que diz assim: filhos não são a distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Os filhos são o trabalho importante. Amém? Seu filho é o seu trabalho importante. Tenha clareza do seu papel. Mas a segunda coisa é: conduza o seu filho ao Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós estamos focados em ensinar os nossos filhos a ser bons meninos, boas garotas, educados. E não existe nada de errado nisso. É muito bom você instruir o seu filho para que ele seja educado com as pessoas. Tem a sua importância você ensinar sobre bons modos, ensinar o seu filho a dar bom dia, por favor, obrigado. Mas de nada vai adiantar você ter um filho super educado, mas que não tem Jesus. E o que eu quero te dizer é o seguinte: eu sei do desafio que é, irmão, você ensinar o seu filho a ser educado, a cumprimentar as pessoas na rua, a falar por favor, pedir desculpa. Mas se você não mostrar para ele o quanto que ele precisa de Jesus, quanto mais educado ele for, sem a mensagem do Evangelho, menos ele vai achar que ele precisa de Jesus. Países com alto índice de moralidade são os países com o coração mais fechado para o Evangelho, porque eles acham que eles não precisam. Vocês estão entendendo? Eu sei como é difícil você ensinar o seu filho a ser educado, e eu não estou falando que isso não é importante, tem que ensinar. E como é difícil, não é, irmão? É difícil. Se é mulher, então, se é menina, é um pouquinho mais, porque elas, assim, cada dia um humor, não é verdade? Eu estou esperando que o homem, que o menino não vai ser tanto assim. Mas tem dia que a Giovana entra no elevador e ela: oi, tudo bem, vizinho, como tá? Você viu meu cabelo? Minha mãe que fez. Esse aqui é meu irmãozinho. Bom dia, né? Tal. Bom trabalho, então, para o senhor. Tem dia que ela chega, aí o vizinho fala: oi, bom dia. Ela faz assim. Ai, gente, acontece isso com vocês também? Giovana, fala bom dia. Bom dia. É difícil, irmão. Não é fácil. Mas o que adianta você ter um filho educadíssimo, que acha que é tão bom, mas tão bom, que não precisa de Jesus? Gente, isso falou tanto comigo também. Você tem que mudar a sua visão. A segunda coisa é: conduza o seu filho para o Evangelho, e não apenas aos bons modos. Olha o que diz em Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. O nosso Deus é um Deus que se revela às crianças. A mesma disciplina que ensina o que aconteceu ali, né, com a colega dentista, é que depois eu saquei tudo. O marido dela implanta, ela está trabalhando para o marido sempre ter cliente, a vida inteira vai ter que fazer implante. Mas olha só, o que eu ia falar? A mesma
linha de pensamento, ensino, que ensina sobre isso, insiste em dizer que as crianças são anjos perfeitos, mas é a sociedade que as corrompe. É só não fazer nada, é só deixar o seu filho, só não atrapalhar, que ele vai ser um grande homem, um bom menino, uma boa menina. Que pensamento diabólico. Se você não fizer nada com o filho, é uma receita certa para ele se tornar um homem que não precisa de Jesus. Deixar o pecado dominar a sua vida. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Davi diz: tenho sido pecador desde o dia em que eu nasci. A criança nasce com uma natureza de pecado. Você não tem que ensinar a criança a fazer manha, a criança a desobedecer. Você tem que ensinar ela a obedecer. Você tem que ensinar ela a compartilhar o brinquedo. Sabe? Existe uma natureza de pecado. Então todas as crianças pecaram, todas as pessoas pecaram, estão destituídas da glória de Deus. Em pecado eu fui concebido. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia não diz, mas as crianças a partir de 8 anos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram. Mas a Bíblia também diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A Bíblia não diz, mas aqueles adultos que receberem, aos de 12 anos em diante que receberem, e que compreenderem completamente a Bíblia, todos os princípios relacionados ao Evangelho, ao plano de salvação, todos os aspectos da cruz, esse vai ser filho de Deus. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Vou falar, seu filho nem precisa entender tudo, ele crê, ele recebe Jesus. Ele precisa crer. E criança tem uma fé simples. Pastora Márcia sempre diz isso, né? Criança tem fé simples. Jesus morreu por você, você precisa crer nisso. Amém, eu creio. Tá resolvido. E você está aí desesperado. Mas cuidado, porque se alguém chegar e falar uma minhoca na cabeça dele, e ele não tem ainda o preparo no seu coração, também está resolvido. Você está entendendo? Tenha sabedoria. Conduza o seu filho para Cristo. Quando o seu filho falha, quando o seu filho erra, não fique focado em apenas punir o comportamento dele. Vai para o coração, busca o que está por trás daquele comportamento, investiga, vê qual é a origem do pecado que originou, qual é o pecado que motivou aquele comportamento, e mostra para o seu filho o quanto ele precisa de Jesus. Giovana, fale comigo. Eu falo, filha, você está vendo como tem um negócio em você que insiste em te dizer aí que você tem que me desobedecer? É porque você precisa de Jesus. Eu também sou assim, filha, eu preciso de Jesus. Às vezes dá vontade de fazer coisa errada, mas Jesus está em mim, eu venço o pecado. Ele transforma o meu coração. Você viu como é difícil? Tem uma vozinha que diz aí para você errar. Por isso que você precisa de Jesus, filha. Sem Jesus a gente não consegue. E agora ela já está numa fase que às vezes, sabe quando começa a esquentar ali a água e vai começar a ferver? E aí às vezes a Giovana está naquela que vai explodir, e ela já está na fase que ela consegue se acalmar assim, pela graça de Deus. Os pais sabem do que eu estou falando. Mas sabe, esses dias atrás, né, ela estava ali e quase tal. Aí depois quando ela conseguiu se acalmar, eu falei, viu filho, Jesus te ajudou. O seu coração está sendo transformado, Ele está te mudando de dentro para fora. Sabe, você tem Jesus e Ele vai mudar você. Ele vai tirar a vontade de pecar, de errar, de desobedecer a mamãe. E quando ela foi dormir, ela falou, Senhor, muito obrigada, porque eu estava muito nervosa. Quase desobedecendo, mas eu obedeci, porque Jesus está comigo. É ou não é, Daniel? Gente, ela ora isso quase todo dia. Ela lembra de uma situação, mas Jesus me ajudou e eu venci. Hoje eu não consegui, né, Jesus? Eu desobedeci e tal e tudo, ela fala. Mas o Senhor morreu na cruz por mim. E o Senhor me perdoou. Obrigado, Jesus. Amém, filho. Ele vai transformar você, você vai vencer. Entende? Para de ficar, ai filho, você é um bom garoto. Puxa, que você consegue, que você consegue. Filho, você não consegue não, mas Jesus, Ele está disponível para você. Assim como eu preciso de um Salvador, você também precisa. Nós precisamos. E é Jesus que vai te transformar.
Seu filho venceu algo, coloca na conta de Jesus, porque é o Espírito Santo que está movendo nele, sabe? Tenha sabedoria nisso, senão ele vai ser um homem muito educado, mas que vai para o inferno. Não é sério isso? Nossa, meu filho é um adulto exemplar, honesto, tão honesto que ele acha que ele não precisa de Jesus. Eu sempre falo para as professoras ali do Domingo Kids, quando eu vejo aquelas crianças ali tocando horror, eu falo, esse vai ser homem de Deus, porque ele entende a graça, entendeu? E é bem isso, as crianças mais agitadas são os juvenis mais intensos, que estão lá recebendo de Deus, que ele fala, se Deus me amou, tem jeito para mim, tem jeito para qualquer um, a graça de Deus é maravilhosa. E é isso, não estou falando não que se seu filho é bonzinho, ele não vai ter Jesus, não é isso. Mas conduza ele para Jesus. Se ele é muito bonzinho, também fala para ele. Você pode ser muito bonzinho a vida inteira, você sabia disso? Mesmo assim, você precisa de Jesus? É Deus que faz você assim. Então, segunda coisa, conduza seu filho para Cristo. Porque ele não pode ser um pecador bonzinho. Uma natureza de pecado, mas que é bonzinho, tem bons modos, educadíssimo. Ele precisa nascer de novo. Não basta ser um pecador bonzinho perdoado, sabia disso? É aquilo que a gente já falou algumas vezes. Vamos supor que um homem ali mata uma criança, vai preso. Mas depois ele tem uma experiência, pede perdão, se arrepende genuinamente. E o pai daquela criança resolve perdoar aquele assassino. E ele chega ali na prisão e fala, olha, eu te perdoo. Eu entendi que você se arrependeu, eu te perdoo. O assassino deixou de ser assassino. Ele agora é um assassino perdoado. Jesus não morreu na cruz para você ser um pecador perdoado. Ele morreu na cruz para que você tivesse a oportunidade de morrer com Ele e nascer com Ele, ressuscitar com Ele. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a obra da cruz. Talvez até hoje você não entendeu. É isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz por você. Se você crê, Ele pega a sua velha natureza e crucifica com Ele. E você nasce com Ele, recebe uma nova vida. A única chance daquele assassino não ser mais assassino era ele morrer e nascer de novo. Isso não pode acontecer, mas com Jesus pode. Você pode morrer e nascer de novo. O seu filho, não basta para o seu filho ser um bom menino, educado e perdoado. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa de Jesus. Amém? Amém, jovens que ainda não são pais? Estão aprendendo? Amém? Por último, tenha compaixão do seu filho. Tenha compaixão. Sifrá e Puá tiveram compaixão. Jesus era alguém cheio de compaixão. Lá em Mateus 15, 32, nós vemos que Jesus ele tinha compaixão. Ele viu aquele povo 3 dias sem comer e falou, gente, eu tenho compaixão desse povo, vamos resolver esse problema. Jesus tinha compaixão, ele queria estar com as crianças. Mateus 18, 14, assim não é da vontade do Pai que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se percam. Jesus tinha compaixão. Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deixa eu falar, tenha compaixão das crianças, tenha compaixão do seu filho. É fácil amar o seu filho quando ele é um bebezinho fofo, que está ali. Eu sou doida por bebezinho, tenho vontade de ter mais uns 3 por causa disso. E o Daniel fala, amor, mas você tem que lembrar que eles crescem. Que é a coisa mais fofa do mundo, não é? Até uns 2 aninhos ali, coisa mais fofa. Aí depois o bicho começa a pegar. Uma amiga minha, uma vez falou assim, ai meu Deus, chega a doer, dá vontade de ficar grudado no meu filho para sempre. Aí a mãe dela, psicóloga, falou assim, quero ver você me dizer isso quando seu filho tiver 15 anos, estiver aprontando. Eu falei, oh meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus, né? Mas é porque é assim mesmo, sabe? É difícil você amar o seu filho quando ele apronta, mas é a hora que ele mais precisa. Essa é a graça de Deus. Quando você menos merece, quando você mais precisa. Quando seu filho menos merece, quando ele mais precisa do seu amor. Todo o meu curso lá, Maternidade com Graça, eu fiz ele, escrevi ele, baseado no nosso relacionamento com Deus. Gênesis e Apocalipse. E uma das coisas que eu percebi, eu tenho ensinado, e é tremendo, é o seguinte, olha aqui para mim, o que é mais importante para você? Acertar o tempo todo com Deus, não falhar, ou você saber que você é amado por Ele? O que é mais importante?
É você saber que você é amado. Mesmo quando você falha, você é amado. Mesmo quando você erra, você é amado. Deus, Ele resolveu o problema ali na cruz. E Ele continua nos amando. Mesmo quando você falha, Ele te ama. Sabe? Um dia perguntaram para Jesus, os fariseus: Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Eles perguntaram isso, eles tinham certeza que Jesus ia responder: obedeça, obedeça, obedeça. E Jesus respondeu: ame, ame, ame. O que é mais importante? Você acertar o tempo todo com Deus, ou você saber que você é amado? Você saber que Ele te ama, que você é amado. O que é mais importante com o seu relacionamento com o seu filho? Ele acertar o tempo todo, ou ele saber que ele é amado? Saber que ele é amado. Biblicamente falando, o princípio do amor está acima do princípio da obediência. Isso é tão forte. Mas sabe, o seu filho tem que saber que ele é amado, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele falha. O diabo quer fazer você pensar o contrário, inclusive no seu relacionamento com Deus. Que quando você está cansado, quando você está chateado, Deus não se importa com você, Ele não quer você por perto, porque você não está bem. Mas é justamente ao contrário, quando você falha, você tem que correr para Jesus. Você tem que saber que você é amado. Isso nos supre. E quando você percebe isso, você não quer mais errar. Não é verdade? Você vai vendo tanto que Jesus é doce. E quanto mais doce Jesus se torna, mais o pecado se torna amargo. Não é verdade? Porque você fala: meu Deus, Ele me ama mesmo quando eu falho. Eu não quero mais falhar, não. O diabo quer fazer você pensar que não é assim, que é o contrário. Mas com seu filho é exatamente assim. Quanto mais ele souber que ele é amado, mais ele vai querer acertar e saber aquilo que você tem a dizer. Mais receptivo ele vai ficar para ouvir a sua instrução. Mas não confunda as coisas. Amar não é falta de disciplina. Não é passar a mão da cabeça dele. Não é passividade. Mas é você ter sabedoria. É você saber comunicar, trazer o coração do seu filho até você. Sabe? Romanos 8, 15 e 16 diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. A Bíblia diz que espírito de medo não combina com o espírito de adoção. Seu filho não pode ter medo de você. Se você educa o seu filho na base do medo, tem alguma coisa errada. Não é o padrão de Deus. Ele tem que amar você e ele tem que saber que você ama ele. Ele tem que saber que ele é amado. Amém? Mas eu quero terminar te dizendo algo. Lembre-se sempre que você precisa ser protetor dessa herança e que existe um potencial poderoso nas suas mãos para marcar o coração do seu filho. Quando você está conectado com seu filho emocionalmente, vocês têm uma conexão de amor, ele sabe que é amado, você tem tempo com ele, você demonstra isso, ele vai querer escutar aquilo que você diz. É um cenário perfeito para você abrir a boca e declarar a palavra de Deus para ele. Tenha tempo com seu filho, brinque com ele. Sabia que brincar com seu filho é tão espiritual quanto você orar com ele? Porque ali ele está tendo tempo com você. No meio da brincadeira, declare a palavra de Deus para ele, ensine. Mas não se canse, não desista. A Bíblia diz em Gálatas: não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher. Eu sempre me lembro desse texto, quando eu estou ali pela 1000ª vez, naquele desafio, eu falo: não vou me cansar, porque no tempo certo eu vou colher. Eu quero terminar falando de 3 exemplos para vocês. O primeiro é justamente um exemplo sobre isso. A história conta que um homem, um menino, ele não gostava de ler a Bíblia, não se interessava pela Bíblia, não queria saber, a mãe dele ensinava, ele não queria saber. Mas um dia a mãe dele falou: eu vou continuar, eu vou orar pelo meu filho, eu creio na misericórdia de Deus e na obra poderosa do Espírito Santo, na graça de Deus, e eu não vou desistir, não vou me cansar, eu vou continuar ensinando a palavra de Deus para o meu filho, mesmo que ele não se importe, mesmo que ele não se interesse. E ela continuou ensinando, essa mãe continuou ensinando, até que um dia a palavra de Deus penetrou no coração do seu filho, e ele entendeu, entregou ali a sua vida para Jesus. E esse homem, ele é Billy Graham, que depois ele se tornou um grande homem de Deus. E a marca registrada do ministério de Billy Graham foi a frase: e a Bíblia diz. Ele foi tão marcado
na sua infância, não se interessava pela Bíblia, a mãe dele sempre ensinando, até que a palavra penetrou no coração dele. E o que ele mais falava na sua pregação era: e a Bíblia diz, e a Bíblia diz. Um dia, ele estava numa cruzada na França de evangelismo. E a sua mãe estava muito ruim no hospital. E ele fez uma ligação para ela. E ela tinha uma chance de falar algo para ele. E sabe o que ela falou? Ela falou para a enfermeira repetir as suas palavras. E ela disse o seguinte: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. Gente, eu quero ser assim. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me ajuda, me dê sabedoria para eu decorar a Bíblia, para que quando eu abra a boca para o meu filho, eu libere a Bíblia. Ela tinha uma chance de falar, ela falou a Bíblia. Sabe, a gente fala tanta porcaria às vezes para as pessoas, fala tanta coisa para o seu filho. Aprenda a falar a Bíblia, memorize versículo, aprenda os versículos aqui do Domingo Kids, canta aí até memorizar. Sabe, eu falei: Senhor, me ajuda a decorar a Bíblia. Eu quero decorar o máximo de versículo que eu puder, porque sempre que eu tiver que aconselhar algo, sempre nós fazemos isso. Nós não falamos aquilo que nós pensamos, nós falamos aquilo que a Bíblia diz. Quando você for aconselhar o seu filho, fale aquilo que a Bíblia diz, de modo que o seu filho escute a palavra poderosa de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela tem um poder enorme, muito maior do que a sua própria palavra. Agora, a palavra de Deus sendo liberada da boca de um pai e de uma mãe, esse poder é multiplicado. Amém? Outro exemplo que eu quero falar para você é de John Wesley. John Wesley, ele dizia o seguinte: obrigado pessoal lá que eu inverti todas as ordens, eles estão me acompanhando. John Wesley, ele falava o seguinte: eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Sabe? Isso é forte demais. Uma mulher de Deus, tinha um monte de filho. E ele falou: eu aprendi mais com ela do que com qualquer outro teólogo. Eu quero terminar contando uma história mais atual para vocês. O Daniel já falou sobre essa história, mas eu senti de Deus de repetir. De um homem um menino, que morava na República do Congo. Pobre, tinha muitos irmãos. E um dia, uma missionária, ela foi visitar a sua casa e ensinou um único versículo para sua mãe. E a sua mãe memorizou. Você está entendendo? E ela sempre declarava para os seus filhos: o Senhor, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele fala que ele sempre escutava aquilo da sua mãe. Sabe, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E ele tinha um sonho no seu coração de ser médico. E quando ele compartilhou isso com os irmãos, tipo a história de José, riam dele, falavam: viu, você não vai conseguir nunca, onde você está, se enxerga. E ele continuava declarando essa palavra. E um dia ele estava, uma coisa tinha acontecido lá, ele estava chateado, foi andar lá pelas ruas, passou um americano, viu a sua altura, ele era muito alto, e falou: escuta, você não quer ir para os Estados Unidos jogar basquete? E ele falou: quero. E ele foi. E ele se tornou um dos grandes jogadores de basquete dos Estados Unidos, da NBA. E ele enriqueceu, prosperou. E um dia ele construiu um hospital na República do Congo. E ele contou esse testemunho no dia da inauguração desse hospital, que atender a sua comunidade de graça. E ele falou: eu sonhava em ser médico, eu aprendi um versículo com a minha mãe, e eu declarei esse versículo a vida inteira, e hoje eu não me tornei um médico, mas o Senhor fez infinitamente mais do que eu pensei ou imaginei, segundo o seu poder que opera em mim. E hoje eu tenho uma equipe de médicos, hoje eu contratei os melhores médicos, hoje eu construí um hospital, hoje eu estou desfrutando isso, porque uma mãe
decorou um versículo bíblico e liberou um versículo bíblico para o seu filho. Irmão, você está com a Bíblia inteira aí. Se coloque de pé nessa hora. Sabe, o Senhor, Ele quer levantar você para proteger a próxima geração, para proteger essa herança. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Sabe, o diabo muitas vezes se levanta para resistir que essas crianças nasçam, que essas crianças venham. Por 2 anos eu tentei engravidar e eu sempre orava: o Senhor vai soprar o fôlego de vida sobre o meu ventre. Eu não aceito nenhuma resistência do diabo. Feche seus olhos. E eu quero começar, antes de nós orarmos, orando pelas irmãs que têm tentado engravidar e não conseguem. Se você está aí no seu lugar, eu quero que você coloque a mão aí no seu ventre. Você, que não é o seu caso, levante as suas mãos nessa hora. E nessa hora nós queremos levantar um clamor. Eu quero que você levante um clamor pela vida desses irmãos, dessas irmãs. Não levante um clamor, mas ordene. A sua palavra é uma palavra que libera bênção de Deus, que libera vida. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa hora, com a autoridade do nome de Jesus, declarando fôlego de vida sobre esse ventre. Em nome de Jesus, repreendemos todo ataque do diabo contra essas irmãs, toda resistência do diabo para que essas crianças não nasçam. Em nome de Jesus, nós declaramos e ordenamos que essas mulheres, essas irmãs serão mães. Sopra, Senhor, o fôlego de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você já passou por algum aborto, tem tentado isso há muitos anos. Creia nessa hora que Deus vai te dar esse filho. Sabe, a Bíblia diz que Deus faz da mulher estéril alegre mãe de filhas. Eu orava todos os dias esse versículo. A palavra de Deus, ela é poderosa. Abra sua Bíblia, abra sua boca e declare, amém? Agora eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você abençoe seu filho. Você que é mãe, eu quero que você abençoe o seu filho, ou o seu filho que você crê que virá, mas eu quero que você abra sua boca e comece a declarar. Comece a dizer: Senhor, usa minha vida como protetor dessa herança, me dê sabedoria, me dê graça. Você que ainda é jovem, ora pelos seus filhos que virão, ore pelas crianças da sua célula, crianças do seu bairro, crianças dessa igreja. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Aleluia. Senhor, nessa hora nós queremos orar também por aqueles filhos que estão distantes do Senhor. Nessa hora nós queremos orar para que o Espírito Santo mova no coração dessas pessoas, aonde quer que ela esteja, que ela se lembre da palavra que foi liberada na sua infância, que ela seja alcançada pelo Senhor. Com a autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora: diabo e seus demônios, solte a vida dessa pessoa, solte esse adolescente, solte esse jovem. Espírito Santo, move nessa casa, move nesse lar, move nesse menino, move nessa menina, gera arrependimento genuíno. Espírito Santo de Deus, alcança esses filhos, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Oh Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com crianças, com filhos. O Senhor tem estado aqui abrindo a nossa visão, nos trazendo esse encargo, essa paixão para amar aquilo que o Senhor ama. Abençoamos cada líder de crianças, cada líder que tem se levantado, cada discipuladora. Eu oro, Deus, para que os seus sonhos se realizem, para que o Senhor venha com a provisão do céu sobre a sua casa, para que o Senhor abençoe o casamento, a família, os negócios, prospere, que cada líder que seja abençoada, em nome de Jesus. Que se levantem mais homens e mulheres de Deus, apaixonados pelo Senhor, pelo seu propósito, amem aquilo que o Senhor ama. Se levante para cuidar dessa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Continue movendo em nós. Abençoamos essas crianças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se você tem filho até 6 anos, convido você a se inscrever e participar conosco. Será na sexta-feira, às 19h30, 4 semanas, onde a gente vai falar sobre como você pode evangelizar o seu filho. Eu louvo a Deus, porque nessa igreja nós temos uma equipe apaixonada pelas crianças, mas eu também louvo a Deus, porque o Senhor está levantando pais que também vão trabalhar em conjunto conosco para conduzir o seu filho para Cristo. Amém? Então pode fazer sua inscrição lá no aplicativo, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, de vitória, em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é protetor dessa herança. Amém? Que Deus abençoe vocês.